Bom, olá, nós vamos aqui para a aula 5.4. Nós temos aqui o R com as aulas anteriores, nós vamos carregar do endereço de site, tá? E nós vamos para a amostragem aleatória e simulação. Então ele começa falando aqui que ele vai criar uma variável aleatória obedecendo a distribuição uniforme. Esse R aqui, ó, R unif, isso aqui é um antecessor para você chamar a distribuição R de random, né? Random uniforme, ele vai chamar a distribuição uniforme aleatoriamente. E aí ele vai valores, né, dessa distribuição. Então ele pediu 10 valores, estando entre o intervalo de 0 a 100. Lembrando que a distribuição uniforme ela tem probabilidade igual para todos. Então ela é uma reta, ela está na horizontal a linha dela. E aqui ele gerou no R dele. Se você quiser fazer no seu R aí, ele também vai gerar. Então, vou chamar de X. Lógico que ele não vai gerar os mesmos valores, porque é sorteio, né? Então eu vou pedir a ele 10, o mínimo 0, o máximo 100. E quando você pedir para rodar e ver, você vai ver que os valores não são iguais, mas são 10 valores e obedecem uma distribuição no intervalo de 0 a 100. Tá aqui, ó, 93, 99, 98, 42, 35, 23, 92, 3, 96, 50. Então perceba que ele nem foi inferior a 0 e nem foi superior a 100. Aqui ele está mostrando a função sampler, que é uma função de amostragem, tá? Falando sobre uma comunidade, que essa comunidade tem espécies do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aqui tem os percentuais dela. Essa função sampler, ela é uma função de amostragem, mas antes da sampler ele fala sobre o rep. Então, rep você pode repetir valores, então eu vou criar aqui um rep, vou pedir a ele que ele repita a letra D por 5 vezes, e aí ele vai repetir 5 vezes a letra D. Se você tiver um conjunto, um vetor, que seria, digamos, D e M, e você pedisse 5 vezes, então ele sairia D e M na sequência 5 vezes. DM, 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 DM. Então, ó, sairia assim, ó, DM, 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 DM. Ah, mas eu quero que apareça 5 vezes de cada. Então é só você criar um vetor de repetição. Um vetor para a quantidade de repetição. Então vai aparecer D 5 vezes, depois M 5 vezes. Tá aqui, ó, D 5 vezes, M 5 vezes. Ah, mas você só quer que o M se repita 3, então apaga o último e pede 3. Tá certo? Esse é a forma mais simples, mais rápida para a gente entender o rep. Aí ele está combinando aqui, ó, ele está obedecendo os 10% do SP1, 5% do SP2 e por aí vai. Então ele criou um vetor com 10 informações SP1 e pediu para repetir 5 informações com SP2 e por aí vai. Então esse nome aqui vai se repetir 10 vezes, ele vai jogar dentro do vetor C para jogar em comum, de comunidade, tá? Então ele faz mais ou menos isso. Então ele cria o vetor e ele vai usar a função rep, primeiro para SP1, ele vai pedir que seja 10 vezes, ele tem que obedecer a taxa de proporcionalidade de 100%, tá? Então ele vai pedir 100 repetições, claro que cada S dele aí vai ter, cada espécie vai ter uma quantidade diferente. Então essa segunda espécie aqui, SP2, ela tem uma quantidade de 5 e eu vou completar aqui o restante, você completa aí na sua casa. Como você pode perceber, vou passar aqui devagar para você ver, tá aqui, ó, 10 vezes, ele vai se repetir 5 vezes, 7 vezes, então eu estou obedecendo a mesma quantidade que está lá de repetições, tá? Vou pedir aqui no final, quando chegar aqui no 10º, ó, presta só atenção nisso, ó, esse último comando aqui ele está aberto, então rep, abro parêntese, SP10, né, entre aspas, que é um nome, vai ser, eu peço uma quantidade de 8 e aqui ele só dá um parênteses. Eu tenho que botar o segundo parênteses para o vetor. Ctrl R, quando eu pedir aqui comum, ele aparece aqui as repetições e os níveis dela, né? Então eu posso pedir para tabelar, como ele faz. E aí eu tenho essa tabulação. Se você quiser, você pode botar um table, prop.table, comum. Faltou aqui, ó, prop.table é primeiro e table é segundo, para aparecer na quantidade de percentual, Ctrl R, e aqui eu tenho os mesmos percentuais que ele adotou aqui, tá? Mais um comando que é o table, tá? Bom, esse comando aqui, sampler, ele
vai entrar dentro do banco de dados comum, separar 10, sortear 10 valores, e ele está pedindo com repetição, ou seja, extraia o valor e coloque de volta para o próximo sorteio. Então ele vai sortear o primeiro, olha qual é, registra na memória cache do computador, na memória interna, não sei como é que acontece, não sou da área de computação, mas eu imagino que seja alguma coisa como isso. E aí ele separa esse valor, bota de volta, sorteia de novo. Pode ser que venha o mesmo valor, pode ser que venha outro, pode. Então aí vai depender, tá? Se você não quer com repetição, você bota falso. Então eu vou aqui primeiro fazer o sampler, tá? E ele vai entrar em comum, ou seja, o banco de dados comum, vai sortear 10 e ele vai pedir um replace, como ele está pedindo aí, igual a true, ou seja, com repetição sim. Lógico que a gente não vai obedecer a mesma proporcionalidade, porque são computadores diferentes, momentos diferentes, mas ele tem isso. O erro aqui foi repla, Ctrl R. Segundo erro aqui, ó, comum com N, Ctrl R. E tá aqui, ele sorteou esses valores. Se você quiser, se você pedir outro sorteio, ele vai sortear diferente. E outro sorteio diferente. Outro sorteio diferente. Pode observar que os objetos são diferentes, tá? Então, o que você pode fazer é, de imediato, pedir aqui para ver um table aqui dentro desse place, e ele vai te dar as quantidades. Então, por exemplo, para o SP10 ele tem 1, SP3 ele tem 1, SP4 1, SP6 ele tem 3, SP7 ele sorteou 2 e SP8 ele sorteou 2. Então você tem isso aqui, ó. 1, 2, 3, 6, 8, 10 objetos. Como você tem 100 objetos, eu vou pedir o seguinte a ele, table. Vou pedir esse mesmo comando aqui, só que eu, em vez de pedir a quantidade de 10, eu vou pedir que ele sorteie 120 vezes, 120 objetos, ou seja, vão ter objetos que vão se repetir. Olha o table que acontece. Então ele tem isso aqui, ó. Essas quantidades ele foi e sorteou, e ele permitiu a você sortear isso. Então vamos sortear mais uma vez, só para ficar registrado. Tá aqui. Se você quiser ver isso em proporção, você pode usar o próprio .table. E aí vem o seguinte, você está pedindo com repetição. E se eu pegasse esse comando aqui e dissesse, olha, eu não quero com repetição, eu quero sortear 120 objetos sem repetição. Olha a resposta do R. Impossível tomar uma amostra maior que a população quando replies igual a false. Então, isso aqui é o que vai acontecer, porque foi o que eu falei. Quando ele retira o objeto, ele não coloca de volta na caixa, ele bota para fora. Então, vamos pedir aqui a ele que ele sorteie 80, pode ser 80 objetos. Vão ter objetos que ele já vai ter sorteado, já, tipo assim, o valor aqui, deixa eu pedir um table. Pode ser que, por exemplo, o SP2 ele já tenha sorteado as 5 vezes, porque você está pedindo 80, né? Então pode ser que ele já tenha atingido e o SP2 não aparece mais no sorteio. Ctrl R, tá aqui, ó, tá vendo? Ó, SP2, ó, 5 vezes. Outro aqui, deixa eu ver que atingiu o máximo dele. O único que atingiu foi uma sorte, né? Foi o SP2, também a menor quantidade que nós temos. Então ele rapidamente atingiu o máximo dele, que são 5 objetos, tá? O SP1 quase também que atingiu o máximo, então ficou lá dentro um objeto SP1, ficou lá 3 objetos SP10, ficou lá dentro 0 objeto SP2, ficou lá dentro 4 objetos SP3, 2 objetos SP4, 4 objetos SP5 e por aí vai. Então essas são as funções de amostragem, reamostragem, como queira. Foi o item 5.4. Eu agradeço até aqui e continuo